Como ter esperança em um futuro incerto? Oi, meus amados, eu sou Isabel Vieira e quero conversar um pouquinho sobre a vida com vocês. Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês, apesar da gente estar vivendo dias tão difíceis diante dessa pandemia, todo mundo ansioso, todo mundo aí preocupado quanto ao nosso futuro, isolamento social, comércio parado, as pessoas com medo de contraírem esse vírus. Enfim, isso tudo faz com que a nossa ansiedade se eleve e faz com que a gente fique realmente numa situação de, às vezes, até pânico. É que a gente não se preocupa somente com a doença em si, a gente não se preocupa somente com o risco da gente se contaminar, mas também com o risco das pessoas que estão no grupo de risco, né? Que são as pessoas mais velhas, as pessoas que apresentam outras comorbidades, e muitas vezes essas pessoas são nossos avós, são os nossos tios, são os nossos parentes, são pessoas queridas no nosso coração, e a gente se preocupa. Mas além dessa preocupação, nós nos preocupamos também com os outros setores da sociedade, né? Como vai ficar o setor da economia, por exemplo, depois que essa pandemia passar, né? Porque a gente vê que estão os comércios todos parados e a economia está só caindo. Como será que o mundo vai estar depois dessa pandemia? E então, como manter ou como ter esperança em meio a um futuro que é incerto? E é sobre isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. O significado da palavra esperança é aquilo que a gente vê como um futuro esperado, como aquilo que a gente deseja. É uma confiança em uma boa coisa. Afinal, esperança é ter fé. Então, se a esperança é um sentimento, a gente precisa fazer com que esse sentimento nasça dentro da gente. E como fazer isso? Quando a gente planta uma semente de uma árvore qualquer, de uma flor, ou seja lá o que for, a gente primeiro cava a terra e coloca a sementinha lá, e depois a gente cobre aquela semente com terra, e depois a gente aduba, e depois a gente rega a terra para que essa semente germine, para que ela cresça e para que ela frutifique. Não é assim que acontece? Com a esperança é a mesma coisa. A semente da esperança você já tem, que é a vontade de que tudo corra bem, de que tudo dê certo. O que você precisa fazer é cuidar dessa semente da esperança para que ela germine em seu coração e para que ela frutifique, para que ela cresça, para que ela floresça. A gente começa então a plantar essa semente em nós, a cuidar dessa semente, quando a gente começa a tirar tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que pode prejudicar essa semente a nascer. Como, por exemplo, quando a gente vai plantar, se a gente começa a regar demais essa semente, ela pode morrer pelo tanto de água que ela está recebendo, que está sendo mais do que suficiente para ela. A gente precisa dosar as coisas. Se você dar água de menos, você pode matar essa semente por falta de água. Da mesma forma, se você coloca água demais, você pode matar também essa semente por excesso de água. Então, da mesma forma, voltando para a nossa vida, voltando para essa semente da esperança que a gente precisa nutrir dentro da gente, é a mesma coisa. Tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que é demais e faz mal, a gente precisa tirar. Então, vamos colocar em exemplos práticos. Se aquilo que está te fazendo mal hoje são o excesso de informações, são aquelas pessoas que às vezes conversam muito sobre esse assunto e acabam te deixando muito apavorada, aquelas pessoas que, além de trazerem informações, trazem a informação e com ela traz também muito pessimismo, coloca ainda mais a ansiedade delas em cima da gente. São informações excessivas que não vai contribuir nada para sua vida, além de trazer muita ansiedade, muita preocupação, e isso pode prejudicar a semente da esperança na sua vida. Então, se te faz mal, começa a deletar, corte tudo, todas as informações que você recebe e que não vai contribuir em nada para sua vida, além de te prejudicar, então você deleta. Isso vai fazer com que a semente da esperança germine na sua vida. Comece a identificar também o lado bom que essa dificuldade está trazendo para você. Não é possível que você não consiga
perceber nada. Eu sei que as coisas não estão fáceis, talvez você seja uma pessoa comerciante e que precisa do seu comércio para se sustentar, para pagar os seus funcionários. Talvez você não é um comerciante, mas você trabalha numa empresa e que essa empresa nesse momento está parada. E então existem muitas dificuldades. Mas você consegue tirar algum proveito disso? Você consegue olhar o lado bom de que essa dificuldade está te trazendo? Às vezes é um tempo a mais que você tem com a sua família, às vezes é um tempo que você tira para cuidar de você, mas talvez ao invés de você fazer isso, você está tão preocupado com a situação que você não consegue nem tirar esse tempo para descansar, para pensar em você mesmo. Então, preste atenção nisso, comece a perceber o que de bom essa dificuldade pode te trazer. É lógico que a gente não vai cegar os nossos olhos e olhar para isso como se fosse uma coisa que não fosse séria. Mas a gente precisa aprender com essa dificuldade. A gente precisa olhar para essa dificuldade e observar o que ela pode trazer de bom para você. É a mesma coisa daquelas pessoas que olham para um copo que está até na metade de água. Algumas pessoas podem olhar para aquele copo de água e pensar, esse copo está meio vazio. Já outras pessoas, elas olham para esse copo e pensam, esse copo está meio cheio. Então tudo depende do seu ponto de vista. Você pode sim mudar o seu ponto de vista e ao invés de ficar reclamando da situação, reclamando de tudo que está vivendo, você pode aproveitar esse tempo olhando o lado bom que ele está te trazendo. E olhar também o que essa dificuldade está te ensinando, porque a gente precisa aprender em meio à crise, porque é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente se transforma. Pensa comigo, se está tudo bem com você, se está tudo de acordo com aquilo que você tinha planejado, se nada está te incomodando, você vai querer mudar isso para quê? Para que você vai querer mexer numa coisa que está te trazendo conforto, que está te fazendo bem? Então, geralmente, quando a gente está confortável, a gente não se mexe para nada, está confortável, não é verdade? Mas quando a crise vem, quando os incômodos vêm, começa a incomodar aqui e lá, aí é o momento da gente tomar uma atitude, aí é o momento da gente crescer, da gente aproveitar esse momento e mexer nas coisas para que ela volte ao equilíbrio novamente. Mas você precisa aprender com isso, porque senão a gente passa pela dificuldade, a gente passa pelos momentos ruins da vida, mas se a gente não aprendeu nada com esses momentos lá na frente, a gente nunca vai sair da dificuldade, porque vai ter sempre alguma coisa que vai estar incomodando. E uma outra atitude para que essa semente de esperança cresça, germine dentro de você, é você passar por essa situação sendo otimista e não pessimista. Só que além de você não ser pessimista, você precisa ser um otimista realista. O que é isso? Vou explicar para vocês. O pessimista é aquele que acha dificuldade em tudo, mas além de ele ver essas dificuldades, ele não acredita que essas dificuldades possam ser vencidas. E então o que ele faz? Ele acaba só reclamando, reclamando, reclamando e não toma nenhuma atitude em relação a isso porque ele acha que não vai resolver, ele acha que nunca vai alcançar. Já o otimista, ele olha para a situação e ele vê esperança em tudo. Ele acha que vai dar certo, ele acha que vai conseguir atravessar essa situação. Só que o otimista realista, ele consegue ver a dificuldade, mas ele não tem aquela fé cega de que tudo vai dar certo sem que ele coloque a mão na massa. O otimista realista, ele vê a realidade das coisas. Ele age não somente com a emoção, mas ele olha para a dificuldade e ele analisa essa dificuldade racionalmente. E quando ele analisa racionalmente, ele começa a traçar estratégias para vencer essa dificuldade. Como é que a gente consegue vencer uma dificuldade? Conhecendo essa dificuldade. Existem muitas histórias de povos que guerreavam e quando eles traçavam uma estratégia para vencer aquela batalha, a primeira coisa que eles faziam era conhecer o seu inimigo, porque conhecendo o seu inimigo, ele sabia qual era o ponto fraco do seu inimigo e era ali que ele ia vencê-lo. Então, da mesma forma, conheça essa dificuldade, busque informações sobre essa dificuldade, esteja informado sobre economia, sobre as coisas que envolvem essa pandemia e aí busque estratégias. Quem sabe esse não é o momento de você começar um comércio novo, quem sabe esse não é o momento
de você dizer um basta esse emprego que você já nem gosta mais e comece a fazer alguma coisa que você goste. Quem sabe isso não é um momento ideal para você mudar, para você ter uma mudança radical de vida. Mas como você vai saber isso? Você vai saber se você conhecer. E você precisa planejar, traçar um plano de estratégia e aí sim você ter esperança de que você pode vencê-lo. Então é isso que você precisa saber. Não é apenas olhar para essa dificuldade, acreditar que vai vencê-la, mas ficar aí sentado no sofá assistindo TV ou às vezes sentado na sua cama e pegando esse celular que você tá na mão, assistindo vídeos no YouTube e achar que tudo vai dar certo. Mas você precisa ser racional, a ponto de saber que essa dificuldade existe, mas ser otimista em saber que com a sua criatividade, com a sua inteligência, com o seu plano de estratégia, você pode vencer essa dificuldade. E para finalizar, quero lembrar a você o que diz a Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Olha que interessante isso. Como ter esperança, então? É você trazer à sua memória aquelas coisas que podem te dar esperança. Talvez você lembrando de coisas ruins, da crise, da pandemia, das pessoas morrendo, das situações de calamidade que estamos vendo, talvez isso não te traga nenhum ponto de esperança. Mas o que pode te trazer esperança? Quando você lembra das coisas que Deus já fez por você, quando você lembra do cuidado que Deus tem para a sua vida, isso sim te traz esperança. Quando você lembra da sua família, das coisas que já aconteceu, que vocês passaram, todas essas provações juntos, quando você lembra de coisas boas que já aconteceram, quando você começa a ver as coisas boas que esse momento, embora calamitoso, está trazendo para você, isso sim te dá esperança. Então comece a trazer à sua memória, a trazer pensamentos que podem te dar esperança, porque isso vai realmente fazer com que a esperança germine em seu coração. Eu espero que essa palavra te ajude a pensar sobre muitas coisas que têm te trazido esperança, sobre muitas coisas que pode te trazer esperança, para que você, do seu jeito criativo, consiga germinar essa semente de esperança no seu coração. Um beijo e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.